Oi, pessoal do signo de Aquário, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Gente, eu tô toda borrada aqui, maquiada, né? A tentativa de maquiar para ficar bem para vocês, mais apresentável aqui, mais bonita, mas enfim, né? A gente se esforça. Daqui a pouco eu tô igual um panda, tudo manchado, mas já tudo bem, tá? Presta atenção na leitura, que é o que importa. Vamos aqui para vocês que tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter ou meio do céu no signo de Aquário, ou quaisquer coisas que vocês julgarem importantes no signo de Aquário para vocês, tá? Vamos com tarô. Saudades, eu tava de gravar para vocês. Gente, eu fiz um vídeo ontem, né? Gravei um vídeo ontem, postei ontem, sobre alguns posicionamentos importantes, tá? Astrológicos e tal. Não sei como é que vocês, se vocês já assistiram, se você não assistiu, eu sugiro que você assista. Vou deixar ele aqui embaixo na descrição. E deixa eu ver o que mais, algum outro recado. Ah, faço leituras particulares também, atendimentos com tarô e com mapa astral e com numerologia também, tá? Vamos aqui, sem mais delongas, e os cabelos aqui, peraí. Sem mais delongas, pessoal do signo de Aquário, uma carta, por gentileza. Tarô, por favor, uma carta para Aquário, por gentileza. Três de copas, maravilha, começamos bem. Uma celebração aí. Mais uma carta, pessoal do signo de Aquário, tarô, por favor. Hum. Pagem de ouros, pagem de pentáculos aqui, pagem de ouros, perfeito. Mais uma carta, por gentileza. Mais uma carta, por gentileza, tarô. Ai, pulou aqui. Rei de ouros, olha só, gente, um rei de ouros aqui, exatamente no centro da leitura de vocês, né? O que que a gente já tem aqui? Uma celebração de algo muito valioso, inclusive valioso na matéria para vocês, tá? O novo, né? Uma coisa nova, só que é uma coisa nova com áreas de sabedoria antiga, sabe? É uma coisa que pode aparentar ser nova, só que você já traz isso de outros tempos, Aquário. É uma coisa que você já traz de sabedoria intrínseco em você, tá? É como se você estivesse apenas relembrando isso. Estivesse apenas fazendo coisas nesse momento, né, que te conectem com as pessoas, com grupos, com situações presentes, né, na Terra, coisas que você está trazendo de outros tempos, assim, que tem uma conexão com vidas passadas, inclusive, tá? Bem interessante isso aqui. Mais uma carta, por favor, tarô, para o pessoal do signo de Aquário, por gentileza. Vamos lá. O que que a gente tem para o pessoal do signo de Aquário? Tarô. Dois de copas. Gente, olha essa carta que perfeita, né? Essa relação, essa união aqui de laços. Interessante que são laços aqui energéticos, são laços físicos também. Nossa, isso aqui é perfeito, gente. Já chego lá nessa parte. Mais uma carta, por favor, tarô, para o pessoal do signo de Aquário. Mais uma carta, por gentileza, para o pessoal do signo de Aquário. Pulou aqui, pularam duas, eu vou pegar as duas. A justiça, essa carta ela é incrível. E qual mais? A roda da fortuna aqui, meu bem. A roda. Nossa, essa carta linda. E no fundo do maço a gente tem o pendurado enforcado para algumas pessoas aí. O que que a gente tem para vocês, Aquário? Deixa eu só arrumar aqui minhas cartas para falar com vocês. A gente tem, de novo, né? Uma celebração, alguma coisa que representa desejos realizados, tá? É como se você tivesse essa conexão de outros tempos, conexão inclusive no nível energético, espiritual, coisas que você traz, que você pode ter vivido na sua infância, que você tenha consciência disso ou não, ou coisas que você traga de vidas passadas, tá? Que, de novo, tenham se manifestado nessa existência como algo inovador, como uma sabedoria que vem aí passando dos tempos e que por muito tempo pode ter sido um lugar de, como é que eu posso dizer? Um lugar de afastamento, tá? Um lugar de afastamento. A gente tem, né, uma coisa de fato que para vocês se manifesta na matéria. Existe até um quê de um processo muito seletivo seu, tá? Como se fosse aquela coisa do lobo solitário, né? A gente tem esses arquétipos aqui também presentes nesse Rei de Ouros, a ideia do lobo aqui, e você como essa pessoa que tem, né, que vem de outros tempos no qual
a sabedoria, o conhecimento, conhecimentos de coisas que muitas pessoas nessa existência, nesse plano, precisam ter, tá? E olha que interessante, que em vidas passadas, né, você pode ter feito laços energéticos, criado laços energéticos com pessoas, né, com situações, com pessoas, e nessa vida você está sendo guiado, guiada aqui, né, com essa mão que está te ajudando, que é uma mão para mim do mentor, tá? Existe um mentor seu aí, uma figura mentorando. Óbvio, né, que você vai pegar isso para você, se como isso ressoar, se você já tem esse contato, se você não tem esse contato aqui, é interessante que você busque esse contato. Por quê? Porque você está é, unindo forças com essa pessoa, com esse espírito, com esse guardião. Para algumas pessoas, isso pode ser, inclusive, uma relação, né? Tem uma relação com ancestrais seus, tá? Pessoas da sua egrégora familiar, da sua ancestralidade. Isso, nesse momento, sendo aplicado, né, de uma forma justa, honesta também a um crescimento, a um desenvolvimento, a uma escolha. É como se agora você tivesse finalmente escolhendo, tivesse sabendo escolher, na verdade, pelo que de fato importa, tá? Algumas pessoas com quem eu estou me conectando aqui têm uma relação com as pessoas, com os celtas. Outras pessoas têm relação aí com pessoas, né, do xamanismo. Outras pessoas aí têm uma relação também com algumas religiões de matriz africana, tá? E óbvio, você pode desenvolver esse tipo de coisa ou não, você pode querer fazer parte disso ou não. Mas aqui existe uma alma, uma sabedoria, um conhecimento, uma ancestralidade, uma presença que está trazendo justiça para a sua vida, para você exatamente saber, né? Interessante. Nossa, gente, assim, muito interessante. Tem um livro me veio ele agora em mente, chamado O Andar de Bêbado. O que eu estou falando isso para vocês é que essas duas figuras, elas estão, né, com essa posição da perna, assim, tanto aqui na carta da roda quanto esse pajem de ouros, elas estão com essa perna nesse formato de quatro, né, assim, um quatro formando um quatro, vocês entenderam o que eu estou falando aí, né? Essas duas figuras, para mim, elas têm uma relação muito grande também com a carta do imperador, que em decks tradicionais, como o tarô de Marseille e outros tarôs, ele tem, né, esse movimento da perna como se fosse esse quatro, tá? E é muito interessante, né? Porque o quatro também ele é um número de estruturas de estabilização. O quatro tem uma relação, né, com uma, como é que eu posso dizer? Com as cadeiras, com a segurança dessa palavra, com a segurança. Então, aqui, né, como que você pode lembrar do 4 como uma segurança fazendo esse tipo de movimento com a perna? Por isso que me lembrou o livro O Andar de Bêbado, né? Muito interessante. Esse livro enfim, um livro que fala mais ou menos sobre as coisas que acontecem na nossa vida quando a gente não está exatamente prevendo que elas venham a acontecer. E assim, passa por uns caminhos, né? Esse livro é bem interessante. Ele passa por uns caminhos e fala sobre uma proteção energética, espiritual, quântica, etc e tal. E para mim isso aqui está muito claro, tá? Você, de uma forma despretensiosa, muitas vezes, uma forma livre, uma forma solta, uma forma de escolher mesmo, escolher a sua liberdade, escolher o seu caminho, né? Isso faz com que você tenha ainda muito mais apoio da sua egrégora, claro. A sua egrégora espiritual, a sua conexão com outros planos aí, ela te reforça ainda mais ajuda, apoio, acolhimento, a partir do momento que você se coloca nesse lugar, porque que você está numa posição de fazer o que tem que fazer, de forma livre, de forma leve, com a energia exatamente como vocês têm. Vocês são cidadãos, cidadãos das estrelas, vocês sabem que vocês não são daqui, né? Os aquarianos que eu tô me conectando aqui são pessoas que vêm de outros tempos, ó. Bem essa carta do Três de Copas, assim, essa memória lá de trás, da época que nós éramos apenas pó de estrelas ou apenas estrelas, tá? Então, aqui tem uma expansão de horizontes para você, Aquário. Para algumas pessoas tem uma necessidade, né? Seria interessante, eu não sei se você tem conexão,
seria interessante trabalhar umas energias relacionadas à água, ou a banhos, tá? Ou a relação como é que eu posso dizer? Com cura, através dos banhos, através da água, através de imposição, através de uma coisa meio oleosa também, né? Uma oleação seria, tá? Isso que tá até meio difícil de ler, porque isso obviamente não é para todo mundo, é para uma parcela de pessoas aí. E você, Aquário, tá no momento onde a justiça finalmente vai ser feita. A justiça na sua vida, da sua expansão, né? Você é como se você estivesse finalizando um ciclo enorme, morrendo para renascer. Você estivesse finalizando um ciclo enorme com essa carta da justiça aqui, que ela tem esses dois lados, né? Essa carta ela é incrível, acho ela maravilhosa. É, é quando você finalmente consegue entender o peso das suas palavras, o peso dos seus pensamentos, o peso do seu posicionamento. É quando você sabe utilizar a sua palavra não mais para cortar, mas a sua palavra para curar. Quando você. E assim, gente, essa coisa de cortar, palavras que cortam, palavras, né, que curam, é como se a gente estivesse na mesma fase, no mesmo lugar onde existe uma palavra que corta, existe uma palavra que cura. Sabe aquela coisa do veneno, que o que muda é a dosagem? Então, aqui vocês estão pegando uma força e um conhecimento tão antigo e tão firme, tá? Que traz para vocês a, o justo equilíbrio. É bem isso aqui, como essa carta da justiça. O justo equilíbrio entre o que você abre a boca para proferir e o que você utiliza para separar, tá? E quando eu estou falando sobre separar, é separar o quê? Que a gente não quer mais separar o joio do trigo, separar as coisas que não são agregadoras para nossa vida, o que não significa excluir, tá, gente? Coisas que a gente separa, a gente não precisa excluir. Isso é muito diferente. A exclusão, ela não é uma manifestação saudável, digamos assim, no sentido de, né, quando a gente precisa entender que os outros têm os posicionamentos deles, as palavras deles, as posturas deles, o que que a gente pode fazer sobre isso? A gente pode se colocar no lugar de observador, entender que o outro possui aquelas características, né? E se aquilo serve para essa pessoa, para uma evolução, para um crescimento, tá tudo bem, porque é da pessoa, não é uma coisa nossa. O que nos compete é observar e continuar entregando o nosso melhor, seja através de palavras, gestos, atos, pensamentos e etc e tal. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque aqui vocês têm uma escolha para fazer, tá? Uma escolha para fazer, só que é uma escolha que envolve a ética, envolve a justiça, envolve a consciência que você pode, né, trazer de outros planos. Você aqui tem um direito de escolha. Você pode escolher aqui como essa casa carta, luz e sombra. O que você escolhe? Né? O que você tem aqui para escolher nessa sua jornada de evolução? Assim, de novo, vocês são pessoas que acessam muitos planos, vocês são pessoas que acessam muitos horizontes, muitas consciências. E vocês são pessoas que estão aqui encarnados nesse plano para um propósito. Gente, esse propósito, né? Ele pode ser simplesmente de impactar minha família, de impactar minha vizinhança, de impactar, sei lá, as pessoas com quem eu trabalho, de impactar, né? Quando eu falo impactar positivamente, óbvio, de impactar o meu círculo próximo, de impactar a minha egrégora, a minha existência, a minha consciência. Se eu não tiver ninguém para impactar, que eu impactue a mim mesma. Isso que eu estou falando para vocês aqui vem de um lugar de muita percepção, tá? De si. Vocês sabem que as nossas leituras aqui elas são diferentes e a gente canaliza as coisas e as coisas elas são faladas e trazidas e passadas para pessoas que precisam, né, saber. Eu espero que você esteja conectado aqui comigo por algum motivo maior. E, né, coloca para mim nos comentários se faz sentido para vocês o que eu estou dizendo, tá, gente? Porque é muito importante para mim saber disso. Por quê? Porque, de novo, eu estou me colocando no lugar de canal, apenas um canal, e que sirva esse propósito, né? Então, aqui, vamos lá, o que a gente precisa entender?
Ah, o poder da gratidão, o poder das palavras, o poder da consciência, né? E assim, não estou falando para você como uma crítica, tá? Não ouça isso como uma crítica, mas aqui é como se fosse um alerta, né? Como tá a sua conexão com o seu chakra laríngeo, com a sua garganta, com a sua fala? Como tá a sua conexão? Como tá a conexão do que você profere, né? Do que você experimenta? Como que você... E, gente, eu não estou falando isso de um lugar de reprimenda. Estou falando isso de um lugar de percepção. Como que a gente percebe o andar da carruagem, da nossa egrégora, da nossa família de alma, das coisas que a gente veio fazer aqui. Como que a gente percebe isso? Vamos lá, por que que eu estou dizendo isso? A gente está vivendo, todo mundo está passando por uma situação muito desafiadora. Todo mundo está vivendo isso, gente. Inclusive, o vídeo que eu gravei ontem, eu falei um pouco sobre isso. Todo mundo está vivendo. Só que a gente tem uma coisa chamada regra 10-90. 10% é o que acontece, 90% é como a gente reage. Como que você aí escolhe reagir, né? Como que você escolhe se apropriar de um dom, de uma característica, de uma potência, como é a sua fala? Aqui tem muita questão da fala. Como que você escolhe esse lugar? É para quê? Para construir uma jornada melhor para você? E eu não estou falando sobre gratiluz, sobre Haribo, Haribo, essas coisas, não é sobre isso. Eu estou falando quando essa energia, né, da palavra, da consciência, ela é muito mais essencial, intrínseca em você. E quando eu estou falando isso, significa que você não precisa se forçar tanto, né, a se controlar tanto. Mas é quando você já entendeu, sabe, o game. Vamos lá, deixa eu tentar ser mais clara, porque eu sei que essas leituras, às vezes, elas são muito difíceis até para traduzir. Mas vamos lá, deixa eu tentar ser mais clara. O quanto que você escolhe reclamar da sua vida, o quanto que você escolhe conviver com o que está dado, né? E quando eu falo conviver com o que está dado, é porque a nossa egrégora, a nossa consciência maior, nossa família de alma, nosso mentor, nosso eu superior, seja lá o nome que você queira dar, ele sabe, ele é muito mais inteligente, ele sabe de mais coisas do que a gente. E quando eu falo sobre isso, eu não estou dizendo para você ser passivo, passiva, aceitar tudo como se fossem verdades absolutas. Não, não é isso. Eu estou falando aqui sobre o quanto que a gente briga com a vida, com a existência, com as coisas como elas são. Quanto que a gente muitas vezes age num lugar de insatisfação, quanto que a gente resiste à mudança, mesmo sabendo que a gente é limitado, né? O quanto que a gente acha que a gente é muita coisa, quanto que a gente acha que a gente é soberano, quanto que a gente acha que a gente é onipresente, onisciente, né? Onipresente, onisciente e como é que é? Onipotente. O quanto que a gente acha, no nosso nível de arrogância, que a gente sabe. A gente delimita as coisas, sabe? A gente fala para as pessoas o que a gente precisa viver, como que as coisas estão, e a gente não aceita tal coisa, e a vida tá do jeito que a gente reclama. Não estou dizendo que a vida esteja fácil para ninguém. Ninguém aqui é, tipo, alienado, ninguém aqui tá vivendo no nível, no Fantástico Mundo de Bob ou no mundo de Alice. Não é isso. Estou dizendo para você que o quanto você entende que a sua vida é uma bem-aventurança. O quanto que você entende que a sua vida é um presente? O quanto que você entende que a sua vida impactua pessoas aqui? O quanto que você entende e que você tem um papel aqui de fazer prosperidade, abundância surgir? E quando eu falo sobre isso, não é somente sobre dinheiro. O quanto que você entende? E como é que é a forma, gente? A forma ou a fórmula secreta? Olha, eu revelando fórmulas secretas para vocês. Qual a fórmula secreta da gente criar abundância, prosperidade na nossa vida? Vocês sabem qual é a resposta? A única forma, ou a única fórmula que até então eu conheço, tá? De gerar
abundância e prosperidade na nossa vida. E com isso, consequentemente, dinheiro, e com isso, consequentemente, uma vida melhor, e com isso, consequentemente, saúde, etc. e tal. Sabe como? Quando a gente consegue trazer abundância e prosperidade para a vida dos outros, porque somos um. A gente tem um papel aqui. A gente está aqui para escolher, né, pelo nosso nível de consciência. Não sei se vocês sabem, mas eu sou uma pessoa que eu não acredito muito no livre-arbítrio. Eu não acredito normalmente, tá? Mas, enfim, isso aqui é para outro dia. O livre-arbítrio ele foi uma construção, tá? Religiosa e tudo mais. Assim, eu sou historiadora também. A gente vai por outro viés aqui que eu não quero entrar no mérito, tá? Se você acredita no livre-arbítrio, nas coisas como elas, né, são, tudo bem, é com você. Nem que ela, né, eu vou respeitar a sua opinião, tá? Mas o que que eu quero que a gente entenda aqui? É, a única forma da gente gerar abundância, prosperidade, crescimento, vida feliz para a gente é a partir do momento que a gente se coloca em movimento para que isso aconteça para a vida dos outros. Ah, Ruth, então quer dizer que eu tenho que fazer tudo, dar tudo para todo mundo? Não, não é assim. Não é assim. E eu não estou falando também, de novo, sobre bens materiais apenas, tá? Eu estou falando sobre o seu papel, sobre a sua consciência. Gente, a nossa energia, ela chega antes da gente. A nossa energia, ela chega antes da nossa palavra. Nossa palavra acompanha, né? Coração, como é que é? A boca fala do que o coração está cheio. Só um provérbio bíblico. A nossa energia, ela se manifesta em níveis energéticos, e quando a gente fala sobre isso, né, o universo, ele é sábio e a única linguagem que ele entende é vibração. Ele não entende palavras, só que ele sabe como é que as palavras estão saindo de você. Se é no nível de entender a sua bem-aventurança por estar encarnado aqui na Terra, não estou dizendo que está sendo fácil, não estou dizendo que está sendo bom, não é isso, mas quanto que você valoriza a oportunidade de estar aqui, nesse plano, nessa terra, existindo, curando, se curando. Ninguém está aqui à toa, gente. O karma não erra o endereço. Tá? O karma não erra o endereço. Tem muitas coisas, mas além, né, dessa leitura, dessa mensagem que eu preciso trazer, eles, né, queiram, se caso eles queiram falar. Mas eu espero que isso, o que eu estou falando para vocês, o que sirva para algumas pessoas aqui, esteja claro. A gente falou sobre alguns pontos aqui que eu acho que são relevantes e algumas pessoas podem estar precisando ouvir, não sei, tá? Não sei. Estou fazendo o meu papel. Estou tentando, pelo menos, gerar abundância e prosperidade na sua vida, né? Se isso vai ser atingido ou não, aí não compete a mim. Minha função é propagar esse canal, né? Para quem vai chegar, como vai chegar aí, já não é comigo. Não é a minha parte, eu estou fazendo, estou tentando, pelo menos. Tá? E vamos ver aqui um conselho para vocês, para a gente finalizar essa leitura, que ela vai ficar mais longa do que eu gostaria. Deixa eu ver com quem aqui. Eu vou pegar o baralho aqui. Vou pegar o Lenormand. Peraí. Baralho. Um conselho final, pessoal do signo de Aquário, por gentileza, para essa leitura. Um conselho, baralho, por gentileza, para o pessoal do signo de Aquário. Espero que tenha feito sentido ou esteja fazendo sentido para vocês, gente, porque são muitas coisas aqui para a gente trabalhar, para a gente tratar, para a gente se ajudar, para a gente evoluir. Ou é para todo mundo ou não é para ninguém. Aqui baralho uma carta pessoal do signo de Aquário, por gentileza. A Lua, gente. A Lua e a carta da carta. A Lua aqui. A Lua, ela tem a relação, né? De novo, a gente falou sobre Lua ontem, a gente falou sobre Lua de ontem. Se vocês olharem os vídeos aqui, os shorts, os vídeos do canal, vocês vão ver muitas coisas sobre Lua. A Lua aqui, ela tem uma relação com o passado, com a frequência inclusive na Terra, nas mensagens, na presença, na honra, na ancestralidade. E essa Lua aqui, ela também me fala sobre um lugar de liderança, um lugar de importância.
das mensagens que você precisa trazer para si, para os outros. Por mais que oscile, como as fases da lua, esse é o lugar, esse é o caminho, tá? A comunicação clara e direta de uma memória, de um tempo, de um passado, de uma mãe ou de uma ancestralidade que a gente traz aí, tá? Então, usem a lua de vocês e comuniquem as mensagens que vocês precisam comunicar para o mundo. Tô aqui com a minha lua. É isso para vocês do signo de Aquário. Espero que tenha feito sentido para vocês. Curtam, comentem, compartilhem. Manda esse vídeo para alguém. Um beijo grandão e tchau, tchau.